Aprovado o projeto de lei que reconhece novo ponto turístico religioso em Santa Catarina. A audiência pública discute a obrigatoriedade de exame toxicológico para ingressar em universidades públicas estaduais. Seminário capacita professores sobre a implementação da Base Nacional Comum Curricular. E CPI da Ponte Hercílio Luz houve mais uma testemunha. Esses e outros destaques você confere agora no Jornal do Parlamento. Boa tarde. Voluntários de um movimento que divulga e ajuda a implantar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU visitaram a Assembleia. Eles ocuparam a tribuna para apresentar o trabalho que luta para o cumprimento da Agenda 2030, um plano de ação para melhorar o mundo. Os deputados interromperam a sessão para o pronunciamento na tribuna da consultora Andréia Amorim, voluntária em Santa Catarina do movimento ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É uma agenda mundial adotada pelos 193 Estados-membros da ONU em setembro de 2015, com 17 objetivos a serem implementados até 2030. Entre esses objetivos estão a erradicação da pobreza, a fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade e água potável e saneamento. A última semana de setembro deste ano é destinada a divulgar a Agenda 2030. O que nós queremos com o movimento é que mais de 7 milhões de habitantes desse estado adotem práticas mais sustentáveis e promovam, de fato, o desenvolvimento sustentável. A voluntária também falou da importância do parlamento no cumprimento desta agenda. São os parlamentares que definem as regras e leis estabelecidas dentro do nosso estado. É o parlamento que coordena os gastos do executivo, o investimento do executivo. E se o parlamento tem a atenção de perceber os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como sua plataforma de análise, de proposição, definindo quais são os nossos objetivos mais significativos para o Estado, ele tem um papel muito importante para a promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O deputado Rodrigo Minotto é o autor do requerimento para abertura de espaço ao movimento ODS na tribuna. Durante a sessão, ele anunciou que está protocolando um projeto de lei de apoio ao movimento. Nós estamos apresentando um projeto de lei que estabelece a Semana da ODS em Santa Catarina a ser comemorada nos dias 25 de setembro, na semana do dia 25 de setembro. É nosso dever, é nossa responsabilidade atuar e trabalhar em pró desse grupo, dessa organização, desse movimento que trabalha de forma voluntária aqui em Santa Catarina e em todo o mundo. É nossa responsabilidade atuar de forma dinâmica e ofensiva para que a gente possa trazer os resultados. No site do movimento ODS em Santa Catarina, há informações sobre todos os eventos que serão realizados no estado ainda neste mês, para a divulgação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Como você viu, você pode conferir então todos os eventos que serão realizados neste mês para a divulgação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no site da ODS Brasil. Também em plenário, os deputados sugeriram a criação de um grupo de trabalho para discutir a redução de verba federal para a área da saúde. No ano que vem, Santa Catarina vai receber 500 milhões de reais a menos. Os deputados interromperam a sessão para o pronunciamento na tribuna da consultora Andréia. O coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde, deputado José Milton Schaeffer, e a deputada Paulinha ocuparam a tribuna para registrar a preocupação com a redução prevista nos recursos federais destinados a Santa Catarina para a área da saúde no ano que vem. A informação consta do orçamento para 2020, que já está no Congresso. Este ano, o Ministério da Saúde destinou 1.725 bilhões de reais para a saúde no estado. No ano que vem, Santa Catarina vai receber 1.232 bilhões de reais, 500 milhões a menos. Se isso acontecer, as pessoas não vão ter acesso a tratamentos oncológicos, por exemplo. As pessoas não vão ter cirurgia no trauma e as nossas filas, que já são excessivas, vão se agravar. Imagine, 40% do orçamento significa quase R$1 bilhão no orçamento público da saúde. O Estado não tem fonte sem
para o cidadão que não entende, é o dinheiro aqui do Estado, do nosso imposto direto, ele não tem mais recurso para aportar além do que ele já gasta em saúde. O deputado José Milton Schaefer destacou que Santa Catarina foi o estado mais prejudicado. Nas outras unidades da federação, os cortes para o ano que vem são bem menores. Em 40% de redução somente o nosso estado. Aconteceu por quê? Porque nós deixamos de mandar para lá os relatórios dos atendimentos, chamados série histórica, né? Nós deixamos de buscar novas habilitações em média e alta complexidade durante este ano, aliado também a um certo contingenciamento do governo federal, deu esse bolo de 40%, o que torna praticamente inviável, né, a gestão da Secretaria de Saúde, a manutenção aberta dos hospitais, principalmente hospitais prestadores públicos privados, como os hospitais filantrópicos, que já passam, né, historicamente por muitas dificuldades. Com esse corte praticamente inviabiliza para 2020 o funcionamento de muitos hospitais. O parlamento já toma providências para tentar evitar essa queda brusca no orçamento da saúde. A deputada Paulinha, acompanhada de outros deputados estaduais e federais, participa de reunião na Secretaria de Estado da Saúde. O deputado José Milton Schaefer quer criar um grupo de trabalho para tentar reverter a decisão do governo federal. Através desse grupo de trabalho, o próprio governo do estado, ele tem que entrar em campo imediatamente para reverter essa situação. E nós todos queremos ajudá-lo, né? Somando esforços aí, mas num grupo de trabalho bastante amplo para atacarmos nas diferentes frentes. Uma delas é o orçamento e a outra é revertermos os dados dentro do Ministério da Saúde. E os deputados também aprovaram projetos de lei em plenário. Confira quais na reportagem. Os parlamentares aprovaram em plenário a redação final do projeto de lei de autoria do deputado Romildo Titon, que reconhece o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no município de Campos Novos, como ponto turístico religioso do estado de Santa Catarina. Uma grande romaria que reúne aproximadamente 100 mil pessoas, pessoas de fé da Nossa Senhora Aparecida, e que tem feito com que se torne um grande ponto turístico religioso em Campos Novos, pela organização deste evento religioso, pela construção que está sendo feita, um prédio de 6 andares para abrigar a todos os romeiros, né? Algo bem importante. Por isso nós fizemos esse projeto de lei para tornar ponto turístico religioso, porque realmente as pessoas lá participam. Durante a sessão, os parlamentares também aprovaram 2 projetos de lei complementar, ambos de autoria do Ministério Público de Santa Catarina. As matérias buscam criar cargos e desburocratizar promoções e transferências dentro das promotorias de justiça. A deputada Paulinha foi a relatora dos projetos na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Ele moderniza a estrutura, ele cria em algumas comarcas novas promotorias e onde a gente tem assodamento de trabalhos que precisam ter mais fluidez e, na verdade, quando se tem uma porta do Ministério Público, tem mais um atendimento digno, prestado ao cidadão, eu acho que é importante. E mais que tudo, ele também, no segundo projeto, reforma a estrutura organizacional e mexe também no plano de carreira da categoria. Eu penso que o Ministério Público ele precisa ser amparado, privilegiado para ter condições de fazer um bom trabalho. Tramita na Assembleia um projeto de lei que obriga a realização de exames toxicológicos para estudantes que queiram ingressar em universidades públicas estaduais. O tema foi discutido ontem em uma audiência pública do Parlamento. Enquanto tramita na Assembleia Legislativa um projeto de lei que prevê a exigência de exames toxicológicos para estudantes que queiram ingressar em universidades públicas estaduais, o tema foi abordado em uma audiência pública no Parlamento catarinense. O encontro reuniu Segurança Pública e Educação. Para a Secretaria de Estado, o projeto deve ser analisado profundamente e impactaria apenas na UDESC. É uma proposta que deve ser bem discutida, bem considerada, levando em conta os aspectos legais dessa proposta, levando em conta todas as nuances que envolvem, e eu acho que o diálogo ele precisa ser estendido com todos os outros entes que estão envolvidos, Conselho Estadual de Educação, a própria Universidade do Estado, deve ser ouvida e participar também dessa discussão. A Polícia Militar também participou da audiência pública. O órgão utiliza o teste toxicológico para o ingresso de novos militares. Serviu de exemplo para conduzir a discussão.
Durante a reunião, o deputado proponente da audiência pública e autor do projeto de lei defendeu a legalidade e constitucionalidade do projeto. O próprio vestibular já é um controle, né? Você presta um vestibular, não é todos que ingressam, só quem passa no vestibular. Nós estamos aqui propondo que tenha mais um critério, que seria os exames toxicológicos. A ideia é sim motivar os jovens que pensam e que têm como objetivo ingressar nas universidades, que eles possam pensar duas vezes antes de utilizarem drogas, sabendo que se passarem vão ter que também prestar o exame toxicológico. O projeto, que tramita aqui no Parlamento Catarinense, se espelha em exemplos já em discussão em outros estados, como Pernambuco e São Paulo. O tema já é abordado também em Brasília. Um abaixo-assinado circula em Santa Catarina. Ele coleta assinaturas para defender o projeto de lei. De acordo com o parlamentar, até agora são cerca de 10 mil assinaturas já coletadas. E você vai ver a seguir: CPI da Ponte Hercílio Luz houve gestora de empresa americana que trabalhou nas obras da estrutura. A gente volta em instantes. Mais uma testemunha foi ouvida ontem pelos deputados da CPI que investiga a restauração da Ponte Hercílio Luz. Foi a gestora de uma empresa americana que trabalhou nas obras da estrutura. Dessa vez, os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito ouviram a administradora Carla Regina Crauel. Ela foi contratada pela empresa norte-americana CSA Group para atuar como administradora da sucursal brasileira da empresa dentro do consórcio Florianópolis Monumento. Vencedor da licitação, o consórcio foi responsável pelas obras de reforma da ponte entre 2008 e 2014, quando o contrato foi rescindido. O deputado Bruno Souza, relator da CPI, foi quem conduziu os questionamentos. Era um consórcio internacional, mas de fato o que aconteceu foi que duas empresas nacionais concorreram em desacordo com o edital e o que preconizava justamente o edital. E também outro fato que foi muito curioso aqui é que, segundo a testemunha, o governo do estado foi alertado, sim, de que a empresa que supostamente deteria o acervo técnico para realizar a obra estava deixando o contrato, ou seja, que a partir daquele momento, então, quem detinha a comprovação técnica, capacidade, o acervo, não estava mais no contrato. O deputado também falou sobre os próximos passos da CPI da Ponte Hercílio Luz. Agora temos mais algumas poucas pessoas para ouvir e a confecção do relatório final, que nós já temos muito material, agora é depurar isso tudo, organizar as informações e entregar para o povo catarinense uma resposta sobre o que foi feito com tanto custo, por que a obra custou tanto, demorou tanto e por que mesmo depois de tanto custo a obra ainda não tinha sido entregue. O parlamento sediou ontem a abertura do seminário Conhecer, Discutir e Monitorar a Legislação da Base Nacional Comum Curricular. O evento é voltado à capacitação de professores da rede pública de ensino. O seminário, promovido pela Escola do Legislativo em parceria com o Centro de Ciências Humanas e da Educação da UDESC, tem o objetivo de preparar os professores para a implantação da Base Nacional Comum Curricular. O documento foi instituído por uma resolução de 2017 do Ministério da Educação para nortear a formulação dos currículos, dos sistemas e das redes escolares de todo o Brasil, indicando as competências e habilidades que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade. Na palestra de abertura, o professor Lorival José Martins Filho, do Programa de Pós-Graduação em Educação da UDESC, apresentou aos participantes de forma detalhada o conteúdo da resolução que instituiu a BNCC. A base é focada na aprendizagem por competência, na definição de aprendizagens essenciais que todos devem se apropriar na educação básica, numa formação de professores que priorize a habilidade dos estudantes. Em síntese, em regime de colaboração, a União, os estados e os municípios têm que pensar na implementação do seu currículo a partir das orientações da Base Nacional Comum Curricular. No evento promovido pela Escola do Legislativo e pela FAED UDESC, o enfoque será nos anos iniciais e
e nas disciplinas de Geografia e História. Esse seminário se desdobra em 3 eixos, né? Um voltado para as questões da base dos anos iniciais, tá? Com a professora Aline e a professora Gisele, que acontecerão na FAED, daí no auditório Tito Senna. Tem um outro eixo, que é as questões da base comum curricular de Geografia, anos finais e ensino médio, coordenado por mim, professora Rosa, e um eixo da base da História, anos finais e ensino médio, coordenado pela professora Luciana. Outro seminário foi realizado hoje em Florianópolis. O encontro faz parte da programação da Semana Inclusiva e debateu a diversidade e a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Um seminário para discutir a diversidade da pessoa com deficiência e seu protagonismo no mundo do trabalho. E é essa diversidade que faz com que especialistas ainda discutam a inclusão de deficientes no campo profissional. Durante a Semana Inclusiva 2019, uma das palestras aponta o sistema de emprego apoiado, que nada mais é que, ao invés de capacitar antes, é contratar e ensinar depois. O emprego tradicional trazia muitas dificuldades para a pessoa com deficiência que tivesse uma limitação bastante grande, desafiadora, né? Que as empresas até não gostam de contratar essas pessoas. Então surgiu o emprego apoiado, que é uma metodologia especialmente bolada para a própria empresa querer contratar essa pessoa, e a própria pessoa com deficiência bastante limitada, bastante significativa, também tem a chance de entrar no mercado de trabalho. Anselmo é deficiente físico, advogado no serviço público e já precisou, no passado, conquistar clientes. Enfrentou o preconceito em alguns casos. Hoje, como presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB de Santa Catarina, acredita que aos poucos essa discriminação está ficando de lado. Eu já tive várias propostas de emprego que foram negadas em razão da deficiência, né? De eu encaminhar o currículo, né? De ser selecionado para entrevista e na hora vários escritórios negar a oportunidade de emprego em razão da deficiência, né? Uma lei federal de 1991 prevê a contratação de pessoas com deficiência para empresas com mais de 100 funcionários. O percentual varia de 2% a 5%. E o desafio das 40 entidades que realizam a Semana Inclusiva de 2019 é exatamente a quebra de tabus e preconceitos e superar a lei das cotas. A intenção é que seja um estímulo para que a inserção dos profissionais seja de forma voluntária. É o que espera essa desembargadora, uma das idealizadoras da Semana Inclusiva, que completa em 2019 5 anos. Uma das coisas que tem se trabalhado ao longo dos anos é essa sensibilização das empresas e da sociedade como um todo para a necessidade de mudar o olhar, né? E não se preocupar apenas com os números, o cumprimento da cota, né? Eu até acredito que a luta de todos os envolvidos nessa questão não é necessariamente pelo número, né? É pela oportunização da garantia do direito das pessoas com deficiência. Parceiros como a Assembleia Legislativa são fundamentais para que surjam novas políticas de inclusão, rompimentos de barreiras e garantia do direito. É uma questão de amadurecimento de toda a sociedade e também de cobrança de quem de direito, os órgãos de controle, no caso o Ministério Público e outras entidades, de fazer a lei acontecer. Importante que nossos irmãos, que por uma razão ou outra tenham alguma dificuldade, é que eles possam ser absorvidos e se fazer a real inclusão que todos nós almejamos. Apesar dos desafios, Santa Catarina tem demonstrado reação diante da desigualdade. Os números de contratações aumentaram desde o início das atividades da Semana Inclusiva, lá em 2014. São pelo menos 20 mil pessoas trabalhando no estado, de um universo de mais de 1 milhão. A cota ainda não foi alcançada, mas o trabalho é exatamente com esse objetivo: superar os números e fazer com que mais deficientes estejam no mercado de trabalho. Um lembrete antes de encerrar. Termina amanhã o prazo para inscrições da Certificação de Responsabilidade Social e no troféu Destaque SC. A premiação, promovida pela Assembleia, tem o objetivo de reconhecer empresas e entidades que desenvolvam projetos socioambientais.
A premiação, promovida anualmente pela Assembleia Legislativa, tem como objetivo reconhecer empresas públicas, privadas, instituições sem fins lucrativos que adotam a responsabilidade social como política de gestão. Para participar, é necessário apresentar o balanço social da empresa ou instituição referente ao ano de 2018. As organizações com melhores ações desenvolvidas nas áreas socioambientais receberão o troféu destaque. Acesse responsabilidadesocial.alesc.sc.gov.br e inscreva-se. E o Jornal do Parlamento termina aqui. Outras informações às 6h45 no TVA Notícias. Uma boa tarde para você.